Vamos começar a live aí, interessante sobre minha abdominoplastia. Colocar o dedinho aí no coração aí. Vamos assistir tudo direitinho. Quem estiver chegando. A Brenda Lins, a Juliana, o pessoal tudo chegando aí. Vamos assistir essa live interessante sobre um tema que eu considero importantíssimo, que é esse tema de mini abdominoplastia. Por que é um tema interessante, Dr. Dalvo? Bom, a mini abdominoplastia, quem já está chegando aí é a Maiara, a Lisa. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando, colocando o dedinho no coração aí. Vamos movimentar essa live aí para fazer uma live bem explicativa sobre cirurgia plástica, sobre mini abdominoplastia, que é um tema muito interessante, que ele desperta muitas dúvidas em todos vocês, entendeu? Quem tiver, se o som tiver ok, estiver tudo tranquilo, vamos chamando aí mais pessoas para participarem dessa live e fazer um bate-papo bem interessante com todas vocês. Né, dona Anne? É a Lara. Vamos entrando aí, vamos interagindo conosco. É Dijane, é a dona Sheila, é a paciente querida. Bom, já posso começar. Vamos chamar mais alguma amiga. Vamos ver se entretém mais, se chama mais pessoas para. É um tema muito interessante, mas de qualquer forma é sempre bom um público maior. Vamos colocando o dedinho no coração aí para entreter mais. E vamos começar, né, pessoal? Vamos começar porque depois eu vou abrir um pouquinho para perguntas para vocês ficarem bem tranquilas. Obrigado, Priscila, muito obrigado pelo elogio. Vou depois abrir para perguntas. Quem tiver sua perguntinha para a gente deixar a live bem interessante, anota num papelzinho. Vamos deixar a estrutura bem esclarecedora e ver se eu consigo esclarecer maiores dúvidas para vocês sobre o que é a minha abdominoplastia. Bom, vamos lá começar, né? A minha abdominoplastia, ela entra naquele outro conceito que eu falei para vocês, quando eu falei sobre abdômen, que é a questão da barriga, né? Quem não quer aquela barriga lisinha, chapada, bem esguia, bem bela, bem bonita, né? Que todo mundo vai achar bonito, todo mundo vai achar interessante, quer dizer, aquela barriga dos sonhos, vamos dizer assim. Então, todo mundo quer essa barriga. Só que a cirurgia plástica, ela tem algumas limitações, certo? Muitas limitações, para ser sincero para vocês. Ela tem questão de limitação da pele, da elasticidade cutânea e do nível de gordura. Porque, pessoal, se fosse só retirar a gordura, era algo muito simples de se fazer. Imagine, eu tenho uma gordurinha aqui, eu vou tirar essa gordura, vai depois tudo se acomodar, vai ficar num ponto legal, não vamos ter mais nenhum problema. Infelizmente não funciona assim. Então nós temos alguns problemas, nós cirurgiões plásticos e vocês para um bom resultado, que chama-se condição cutânea, elasticidade cutânea, excessos de pele que pode se desenvolver com variações de peso corporal. Por exemplo, você engorda, emagrece muito, essa variação de peso corporal, ela pode trazer muitos problemas para todos vocês. E esse é o maior viés da questão, porque nós temos que fazer uma cirurgia não tão agressiva, ao mesmo tempo que eficaz, no sentido de deixar a barriga mais bela possível, mais esguia, com aquela cinturinha que todos vocês gostam de ostentar, e todo o conjunto ser feito com uma incisão mínima, cortes pequenos, né, para não ficar uma cicatriz muito grande, que algumas mulheres têm aquele receio da cicatrização, certo? Tá travando o vídeo? Como é que tá o vídeo aí? Se vocês quiserem dar um legalzinho se estiver travando. Como é que tá a internet aí? Se tiver legal, vocês vão me falando. Como é que tá o vídeo? Tá funcionando legal? Tá travando? Se tiver bem, vocês dão um legal. Vamos colocar o dedinho no coração aí. Vamos entreter bem esse vídeo. Vamos deixar ele bem interessante. Tá travando um pouquinho.
mas dá para ir, né? Tá travando um pouquinho, mas dá para ir. Vamos continuar? Vamos continuar que o assunto é longo. Depois a gente conversa mais, um bate-papo mais formal quando for fazendo as perguntas. Bom, então continuando sobre a barriga. A questão da barriga, toda mulher quer ter aquele abdômen esguio, né? Então, só para vocês terem uma ideia, essa barriga aqui é da Katie Holmes, que é uma atriz mundialmente conhecida, e ela tem esse defeitinho aqui na barriga dela. Imaginem vocês, se ela tem esse defeitinho na barriga dela, ela deveria estar desesperada, né? Tá travando? Como é que tá funcionando aí? Tá bem? Deixa eu entender aí, se tá travando o vídeo, como é que tá? Tá funcionando legal? Tá travando ou não? Bom, então vamos lá. A Katie Holmes, ela tá assim, ó, sentadinha, ela fica com a barriga meio cheia de irregularidade, porque ela tem uma flacidez muito grande de pele, principalmente no andar inferior do abdômen. E aqui, ó, quando ela está em pezinha, ó como ela fica com a barriga bem esguia. Entendeu? Olha como é o problema. Então, assim, quando você tem um problema parecido com esse, o que é que se pensa, né? Não, como é que eu vou resolver isso da melhor maneira possível? Vou deixar a barriga totalmente chapada. Tá travando o vídeo? Se tiver travando, mas com um cortezinho bem pequenininho. Então, assim, é o sonho de toda mulher, né? Bom, se tiver travando, mas se vocês estiverem escutando, vamos deixar assim mesmo. Aí é um problema do Instagram e não vamos ficar delongando muito sobre isso. Bom, se estiver funcionando o áudio, não tem problema, pessoal. Depois, esse vídeo vai ficar no meu canal do YouTube, que é Dr. Dalvo Neto, Cirurgia Plástica. Aí vocês conferem lá o vídeo sem travar nada. Tá bom? Então vamos lá, continuar. Então as mulheres querem essa barriga totalmente chapada, certo? Só que com o corte mínimo possível. Essa é a concepção das pessoas, né? A minha abdômen é sobre isso. Só que para o cirurgião plástico, o conceito é totalmente diferente. Para o cirurgião plástico, é como se eu estivesse nadando e morrendo na praia, como esse torcedor do Ceará. Brincadeiras à parte, mas é assim, funciona da seguinte maneira. A minha abdominoplastia, ela denota ao cirurgião plástico um problema muito grande. Por quê? Porque você tem que fazer, às vezes tem que retirar uma quantidade muito grande de pele, resolver totalmente o problema de flacidez cutânea da paciente, só que retirando a mínima quantidade de pele possível. Então imagine aí para nós cirurgiões plásticos. Às vezes as pacientes têm um excesso de pele muito grande. E aí eu tenho que retirar esse excesso de pele. Mas eu tenho que tirar uma quantidade muito pequena de pele. Então, com certeza, esse paciente ele pode não ficar tão satisfeito como o correto. E aí tem outros detalhes. Apesar de ser um corte muito pequeno, a minha abdominoplastia não mexe no umbigo. Quer dizer, se o umbigo está triste ou está com algum tipo de problema mais sério, aí já é uma confusão um pouquinho maior. Entendeu? Então, não significa que é a solução de todos os problemas das pessoas. Então, é um problema um pouquinho mais sério. Por isso é que nós temos que entender que a mini abdominoplastia não é um problema a ser resolvido se a barriga estiver muito problemática. Então, se existe uma flacidez de pele tanto no abdômen superior como no abdômen inferior, então o problema ele tem que ser resolvido de uma maneira mais drástica. Qual é a maneira mais drástica, Dr. Dalvo? A abdominoplastia completa. Então, infelizmente, pessoal, eu sei que esse nome mini abdominoplastia é um nome lindo. As mulheres chegam, brilham os olhos. Doutor, precisa só de uma mini? Mas esse conceito de mini abdômen ele é muito pouco utilizado, principalmente entre nós cirurgiões plásticos. Por dois motivos. Primeiro,
O motivo principal é porque a mini abdominoplastia ela não tira muita pele. E segundo, quem já tem essa flacidez cutânea, mesmo no abdômen inferior, teoricamente vai ter outros tipos de flacidez no futuro e ela vai achar que a mini abdômen vai resolver todos os problemas da vida dela, no começo, no fim, entendeu? Então, não é assim que funciona. Então, o cirurgião plástico, cada vez menos, ele tenta indicar a mini abdominoplastia. Por vários motivos. Primeiro, essa questão de não resolver todo o problema de pele no abdômen, do abdômen no geral, ele só resolve o problema de pele no abdômen inferior. O que é o abdômen inferior, doutor Dal? É ali abaixo do umbigo, certo? Então, funciona dessa seguinte maneira. Dona Bibi, infelizmente, se está travando para a senhora, para mim não está travando, para as outras pessoas. A senhora depois acompanha no meu canal do YouTube. Eu vou tentar falar para vocês aqui da melhor maneira, se está travando para algumas pessoas e para outras não. Aí vamos ver se é um problema de internet, certo? E aí vamos lá, depois eu abro para perguntas. Então o conceito significa assim, ó, se a paciente tem uma flacidez de pele e excesso de pele no abdômen superior, o tratamento indicado seria a abdominoplastia completa. Se essa flacidez é só sobre do umbigo para baixo, o tratamento pode ser a mini abdominoplastia. Doutor Dal, por que pode ser? Bom, aí a gente entra em outras variáveis. A cicatriz umbilical, ela é alta ou não é alta? Quer dizer, o umbigo está baixo ou não está baixo? Se o umbigo estiver muito baixo, a mini abdominoplastia ela não tem uma indicação muito precisa. Se o umbigo estiver alto, quer dizer, muito lá em cima, existe a indicação da mini abdominoplastia. Então, são algumas variáveis. Funciona mais ou menos como esse esquema. A abdominoplastia completa, você retira muita pele. Já a abdominoplastia, a mini abdominoplastia, você fica muito restrito. Você vai retirar a pele apenas do umbigo inferior. Certo, pessoal? Tá travando? Como é que tá aí? Algumas pessoas estão reclamando aí de vídeo travando. Não sei se está travando. Né, dona Keila? Como é que tá aí? Então, assim, a abdominoplastia e a mini abdominoplastia, o conceito de mudança é totalmente diferente. Porque você tem que retirar pouca pele, como está vendo esses gráficos aqui, e na abdominoplastia completa, você tem que retirar toda a pele do umbigo para baixo. Então vamos lá. O que se procura, né? É a barriga chapada, é retirar esse excesso de pele do umbigo para baixo, entendeu? Melhorar uma cicatriz de uma cesárea, ou qual é outro motivo? Se for um problema menor, de menor porte, com certeza você consegue resolver com a mini abdominoplastia. Se for um problema de maior porte, aí você tem que resolver com um problema maior, que aí no caso é a abdominoplastia. Na mini abdominoplastia, você pode sim fazer a sutura convergente, que é aquela sutura que eu faço para fazer a cinturinha e pilão. E o esquema mais ou menos funciona assim, ó. Assistam o vídeo aí, vê se melhora essa questão. Eu começo a cirurgia fazendo essa lipo de toda essa região do abdômen, certo? Retirando o excesso de gordura. Após a retirada do excesso de pele, aí eu venho, esse aqui foi desenhado o esquema até de lipo-abdômen, mas é muito parecido as duas cirurgias. Faço o descolamento dessa parte inferior, não mexo na cicatriz umbilical, que no caso é a lipo-abdominoplastia. Faço esse túnelzinho aqui, ó, e faço a aplicatura no túnel. O que é a aplicatura, doutor? Vou já explicar, calma, certo? Depois que eu faço a aplicatura, já dá aquele efeito de cintura, aquela cinturada, que aí dá um resultado muito bom, certo? Então, vou mostrar para vocês como é que funciona a mini abdominoplastia num vídeo editado por nós. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Seu abdômen está flácido devido ao ganho e perda de peso? Esse é um dos grandes problemas. Ganho e perda de peso. Ou perda de gordura
plastia excessivos, um estiramento da pele abaixo do umbigo, Isso. que não desaparece simplesmente com dieta alimentar e prática de É sempre atividades importante, físicas. antes de pensar na Se cirurgia seu plástica, abdômen dieta tem e um prática tamanho alimentar. desproporcional ao restante do organismo, uma mini abdominoplastia ou cirurgia plástica abdominal pode ser sua melhor opção para ter um abdômen mais firme e plano. A mini abdominoplastia, comparada à abdominoplastia, Olha a diferença de uma para outra. consiste de um procedimento mais simples, já Isso. que a posição do seu umbigo não está afetada e as incisões são normalmente menores. Os procedimentos de redução de abdômen podem ser realizados isoladamente ou em associação à A lipoaspiração, lipoaspiração que nós para sempre melhorar fazemos. ainda mais o contorno corporal. Isso. Pessoas indicadas para a mini abdominoplastia devem ser saudáveis, estar relativamente em forma e não Importantíssimo, ter né? planos de engravidar futuramente. Nem nos próximos Já 2 que anos. isso poderá estirar novamente os músculos enrijecidos. Isso. Então, olha o que é que se faz na mini abdominoplastia. E das preferências do cirurgião, a mini abdominoplastia pode ser realizada com a aplicação de anestesia local e sedação. A Anestesia região local eu não abdominal faço. ficará A anestesiada, gente faz sempre um peridural. auxiliando no seu conforto e relaxamento. Como alternativa, você pode ser totalmente sedado com a aplicação de uma anestesia geral. A duração do procedimento de mini abdominoplastia varia conforme a extensão do tecido a ser removido ou a necessidade de procedimentos adicionais, Isso. como a lipoaspiração. Vamos colocando o dedinho no coração aí, O pessoal. cirurgião fará uma incisão logo acima da região pubiana. A gente faz essa A incisão incisãozinha é aí, normalmente ó, feita em uma arqueada, área coberta um por pouquinho líquido maior do que a ou cesárea. gordura íntima, mas é importante lembrar que você terá uma cicatriz. Tem a pele e cicatriz, camada de esse é o gordura detalhe. sobre a parede abdominal são separadas usando um cautério. Esse aqui é o bisturi tecido elétrico, é então tracionado para cima do umbigo, que nós fazemos a expondo os cauterização. músculos abdominais e o abdômen inferior. Tereza, sei não, O viu, Tereza? cirurgião sutura os músculos abdominais, aproximando-os, tornando a parede abdominal mais plana e firme, e com uma cintura mais magra e esbelta. A aplicatura é muito Após o responsável por isso. enrijecimento dos músculos, a camada de pele e gordura são distendidas novamente sobre a parede abdominal. O excesso de pele e gordura, Gostei dos coraçãozinhos, tá aumentando aí. A incisão original é removido e serão aplicados curativos e bandagens. Pronto. Então é mais ou menos isso, a mini abdominoplastia. Vamos passar aqui. A aplicatura é feita, né, que é essa aproximação dos músculos. Eu consigo fazer a aplicatura na mini abdominoplastia, certo? Consigo consertar essa abertura que existe na parede muscular de algumas pacientes, principalmente as que fizeram parto, que tiveram gestação, certo? O pós-operatório é muito importante, precisa também de uma posição evitando se esticar muito. O uso de cintas é fundamental. O retorno das atividades cotidianas ele vai ser gradual ao longo de 3 a 4 semanas. E as atividades físicas, em torno de 4 semanas a 60 dias, depende da evolução da paciente e sempre com o uso de cintas. Tá certo? Vocês gostam muito de resultados, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, mas assim, eu não prometo resultados, cada corpo é um corpo diferente, não existe um médico mostrar um corpo e dizer que vai deixar o seu resultado igualzinho a esse, então são alguns exemplos, mas só para vocês terem uma ideia como é que são as transformações. Então o paciente de repente não tinha qualidade de cintura, tinha o corte da cesárea um pouquinho feio, foi feita uma mini abdominoplastia, um cortezinho um pouquinho maior e ficou com uma cinturinha muito bonita, aquela cintura padrão Dr. Dalvo. Essa paciente ela não tinha qualidade boa corporal, paciente do exterior, foi feita uma mini abdominoplastia, ela ficou com uma cintura muito bonita. Essa outra também, ó, tinha um cortezinho na cesárea meio feio, foi feita a mini abdômen, um cortezinho um pouquinho maior, a cicatriz até desceu aqui, ó, para vocês verem como é pequeno o corte, mas a cintura ficou muito bonita. Essa outra tinha um corte, ó, na cesárea meio feio, foi feito um cortezinho um pouquinho mais amplo, o umbigo desceu, ficou com uma qualidade corporal muito boa. Essa paciente aqui foi um pós-operatório precoce, não tinha qualidade de cintura, você vê que depois a gente consegue fazer uma qualidade de cintura muito boa.
resultado ficou muito bom. Então, quais são as curiosidades a princípio, antes de eu abrir para vocês por perguntas e respostas? A cicatriz fica feia? Bom, toda cirurgia que tem corte tem que cuidar da cicatriz. Então, existem alguns métodos que nós aconselhamos para fazer cuidado com as cicatrizes. Agora, a cicatriz ela fica um pouquinho maior do que a da cesárea e depende do organismo de cada pessoa. Tem pessoa que tem uma cicatrização muito boa, tem pessoas que têm uma cicatrização não tão boa. De qualquer forma, mesmo essas pacientes que têm uma cicatrização mais, digamos, não tão boa, nós temos algumas medicações, placas e algumas recomendações a fazer para essas pacientes. Doutor, posso engravidar depois? Poder pode, mas aconselha-se que somente 2 anos após essa cirurgia. Doutor, qual tempo eu fico boa? Depende. As primeiras semanas é um pouco mais chato, você vai precisar de uma pessoa lhe acompanhando, porque é sempre associado a uma lipoaspiração. Então no começo é um pouco mais chato, mas você vai evoluindo gradativamente e em torno de 2 a 3 semanas você retorna às suas atividades cotidianas. A cicatriz eu já falei, mas se ela ficar feia, nós podemos consertá-las ou estudar algum tipo de proposta para melhorá-la. E o grande viés da questão, doutor, não vai ficar nada de pele? Sempre fica, pessoal. Vocês quando estão sentadas, vocês têm uma pelezinha dobrada, e quando vocês se esticam, essa pele vai ter que ser a mesma da barriga, então vai ter um pouquinho de pele. A mini abdominoplastia, ela só resolve excesso de pele no umbigo para baixo. Se tiver pele sobrando do umbigo para cima, ela não vai resolver nada, certo? Entenderam? Aí depois eu vou agora abrir para vocês para o campo de perguntas e respostas para nós esclarecermos um pouco mais as dúvidas de vocês.